Está começando mais um podcast edificante. Tema de hoje é: o pecado para a morte e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse podcast é inspirado no artigo escrito por Augusto Nicodemus e divulgado por Reformados 21. Deixa seu like e compartilhe o podcast para edificação de mais vidas. Não são poucos os pregadores de linha pentecostal que ameaçam os críticos de cometerem o pecado sem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas, será? O pecado para a morte é mencionado por João em sua primeira carta. João diz: há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. A morte a que João se refere é a morte espiritual eterna, a condenação final e irrevogável determinada por Deus, tendo como castigo o sofrimento eterno no inferno. Todos os demais pecados podem ser perdoados, mas o pecado para a morte acarreta de forma inexorável a condenação eterna de quem o comete, a ponto do apóstolo dizer: e por esse não digo que ore. E o apóstolo continua: toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. João não está sugerindo que a distinção entre pecado mortal e pecado não mortal implique na existência de pecados que não sejam tão graves assim. Todo pecado é contra o Deus justo, contra a sua justiça. Portanto, todo pecado traz a morte, que é a penalidade imposta por Deus contra o pecado. Mas, para que seus leitores não fiquem aterrorizados, João repete: há pecado não para a morte. Nem todo pecado é o pecado mortal. Há perdão e vida para os que não pecam para a morte. O Senhor mesmo convida seu povo a buscar o perdão que ele concede, Isaías 1:18. O que, então, é o pecado para a morte? O apóstolo João não declara explicitamente a que tipo de pecado se refere. Através dos séculos, estudiosos cristãos têm procurado responder a essa pergunta. Alguns têm entendido que João se refere à morte física, e têm sugerido que se trata de pecados que eram punidos com a pena de morte conforme está no Antigo Testamento. Não adiantaria orar pelos que cometeram pecados punidos com a morte, pois seriam executados de qualquer forma pela autoridade civil. Ou, então, trata-se de pecados que o próprio Deus puniria com a morte aqui neste mundo, como ele fez com os filhos de Eli, com Ananias e Safira, e com alguns membros da igreja de Corinto que profanavam a ceia. A Igreja Católica fez uma classificação de pecados veniais e pecados mortais, incluindo nos últimos os famosos 7 pecados capitais, como assassinato, adultério, glutonaria, mentira, blasfêmia, idolatria, entre outros. Esse tipo de classificação é totalmente arbitrário e não tem apoio nas Escrituras. A interpretação que nos parece mais correta é que João está se referindo à apostasia, que no contexto de seus leitores significaria abandonar a doutrina apostólica que tinham ouvido e recebido e seguir o ensinamento dos falsos mestres, que negava a encarnação e a divindade do Senhor Jesus. Pode-se inferir do contexto que este pecado não é uma queda parcial ou a transgressão de um determinado mandamento, mas apostasia, pela qual as pessoas se alienam completamente de Deus. Trata-se, portanto, de um pecado doutrinário, cometido de forma voluntária e consciente, similar ao pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, cometido pelos fariseus, e que o Senhor Jesus declarou que não haveria de ter perdão nem aqui nem no mundo vindouro. Em ambos os casos, há uma rejeição consciente e voluntária da verdade que foi claramente exposta. Você está ouvindo o podcast edificante. O pecado para a morte e a blasfêmia contra o Espírito Santo. O melhor da teologia reunido em um só lugar para você. Conheça o curso Academia Teológica, vem estudar teologia conosco. Link do curso está na descrição do vídeo. No caso dos leitores de João, a apostasia seria mais profunda, pois teriam participado das igrejas cristãs, como se fossem cristãos, participado das ordenanças do batismo e da ceia, participado dos meios de graça. À semelhança dos falsos mestres que também tinham sido membros das igrejas, apostatar seria sair delas e se juntar aos pregadores gnósticos e abraçar a doutrina deles, que consistia numa negação de Cristo. Tal pecado era para a morte por sua própria natureza, que é a rejeição final e decidida daquele único que pode salvar, Jesus Cristo. John só descreveu: este pecado leva quem o comete inexoravelmente a um estado de incorrigível embotamento moral e espiritual, porque pecou voluntariamente contra a própria consciência.
É provavelmente sobre pessoas que apostataram desta forma que o autor de Hebreus escreveu, dizendo que é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus expondo-o à ignomínia. Ele descreve essa situação como sendo um viver deliberado no pecado após o recebimento do pleno conhecimento da verdade. Neste caso, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Este pecado é descrito como calcar aos pés o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça, uma linguagem que claramente aponta para a blasfêmia contra o Espírito e a negação de Jesus como Senhor e Cristo. Em 2 Pedro, o apóstolo Pedro se refere aos falsos mestres. Não é sem razão que o apóstolo João desaconselha pedirmos por quem pecou dessa forma. Alguém pode perguntar se Deus fecharia a porta do perdão se pessoas que pecaram para a morte se arrependessem. Tais pessoas, porém, não poderão se arrepender. Elas não o desejam. E além disso, o Senhor determinou sua condenação, a ponto de João não aconselhar que oremos por elas. Calvino escreveu: tais pessoas foram entregues a um estado mental reprovável, estão destituídas do Espírito Santo, e não podem fazer outra coisa senão, com suas mentes obstinadas, se tornarem piores e piores, acrescentando mais pecado ao seu pecado. Notemos que nestes versículos João não chama de irmão aquele que peça para a morte. Apenas declara que há pecado para a morte e que não recomenda orar pelos que o cometem. É evidente que os nascidos de Deus jamais poderão cometer este pecado. Portanto, não se impressione com as ameaças de pastores do tipo: você está blasfemando contra o Espírito Santo. Se o que você estiver fazendo é simplesmente perguntando qual a base bíblica para cair no Espírito, rir no Espírito, a unção da leoa, e outras manifestações atribuídas ao Espírito Santo. Chegamos ao fim de mais um podcast edificante. Espero que você tenha sido abençoado. Queridos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Receba devocionais diários. Acesse nosso grupo do Telegram. Link do grupo está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário.